Boa noite para quem vem chegando. Jenny, meu irmãozão André Moraes, responsável por isso e por essas ações junto com a Marília e o Pontes de Cultura, que possibilita com que a gente esteja conversando agora sobre um assunto muito pertinente, muito importante e com lideranças indígenas que fazem um trabalho crucial para a manutenção das nossas selvas, das culturas populares, dos povos ancestrais e que estão tão afetados nesse momento da Covid-19. Daqui a pouco o André chega, André Baniwa, e eu vou dar mais um minutinho aqui pra gente, antes da gente começar efetivamente. E quando a gente começar, eu vou colocar um vídeo do Instituto Socioambiental do ISA, e aí a gente começa efetivamente. Vou dar mais 2 minutinhos aqui pra gente começar. E vou esperar também o André Baniwa chegar. Aproveito para perguntar se o áudio tá ok para todo mundo, se todo mundo me escuta bem. Aí o André já chegou, o André Baniwa. Estamos aí vendo uma foto do André Baniwa. E para não perder o tempo, independente de já ter muita gente, da quantidade das pessoas que tem aqui, se tem pouco, se tem muito, eu quero colocar um vídeo aqui, como eu estava falando agora há pouco, do ISA, Instituto Socioambiental. E enquanto a gente estiver assistindo ele, eu gostaria de pedir para que todos destinassem atenção e fizessem silêncio, escutando as mensagens e vendo as imagens desse vídeo, tá? Eu vou começar agora, vou rapidamente desativar aqui os comentários e vou soltar esse vídeo para que a gente comece efetivamente com André Baniwa. Katawa Baniwa nai. Katawa ye magapere paitinako. Amazônia liko. Wahinka wa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan heze. Daritsa wanakuka wa paramarita. Wahinka wakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nyawahiuka Brasil. Nyausaka pakwe paka. Kametsa watupikaka vintakete iyo. Metsaka dupia upi 1500 anos piakatsu. Ete panza puaza que na kaya pikada ke pinejika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wanewiki kakani. Eu acho sempre bom lembrar disso que a gente viu agora, né? Esse vídeo curto, ele economiza todas as minhas palavras. E o que importa disso tudo é que hoje, com muita honra, eu vou conversar aqui com uma das maiores lideranças indígenas do Alto Rio Negro, o meu querido amigo André. André. Oi. De Picauaica.
Depi ka vai ka Bruno. Tema no cara, no kapagapia. Como vai? Boa noite. Como tá você? Prazer falar com você, Bruno. Prazer é todo meu, André. Como é que tá a família? Obrigado, viu? Como é que estão? Obrigado a Marília também. Marília, que eu acho que tá aí com a gente. Quero saber como é que você tá. Acho que você tá em Manaus, não é, André? Com a família e com os teus filhos. Bruno, eu estou aqui em Manaus. Estou com minha família aqui, minha esposa, meus filhos. Estou aqui no meio do problema aqui em Manaus. Muito triste, mas estamos resistindo. André, eu quero começar pela seguinte forma, cara, aqui que eu acho importante. Assim, antes da gente entrar de vez nos impactos da Covid-19, é importante a gente ouvir um pouco da essência do povo Baniwa. Quantos vocês são, em que região vocês estão e as características que marcam esse teu povo e maiores detalhes, por favor. Tá, Bruno. Então, eu falo pelo povo Baniwa, eu também sou representante do povo Baniwa. O povo Baniwa, Bruno, a todos os nossos ouvintes, é um dos povos que pertence à família linguística Aruaques, Aruaques no Alto Rio Negro, São Baré, Verequena, Curipaco, Tarianos, né? O povo Baniwa está no contexto de 23 povos indígenas no Rio Negro e essa família linguística Aruaque é uma das 4 que existem entre Tucano, Yanomami, Nadahupi e Aruaque, né? Nós somos 23 povos. O Rio Negro tem mais de 700 comunidades de sítio, mais de 30 mil pessoas indígenas no Rio Negro, no Alto Rio Negro. É nesse contexto que o povo Baniwa está, nesse contexto que o povo Baniwa habita aquela região. O povo Baniwa habita o Rio Içana. O Rio Içana tem seus afluentes como o Rio Cupate, Rio Cuiari, Rio Aiari, Rio Javiari. E nesses afluentes, nas margens destes rios, igarapés, que já são pequenos, que habitam as comunidades, 85 comunidades de sítios Baniwas e Curipacos, que somos 2 etnias daquela mesma região. Essa região e terra e território é nosso terra tradicional milenar. Para nós, Baniwa, povo Baniwa e Curipaco, os Aruaques, é ali que começou o mundo, viu, Bruno? O mundo começou ali, se organizou ali. O nascimento da humanidade aconteceu ali no nosso território, chamado Apuí Cachoeira. É assim que é a nossa história. Essa humanidade, nascimento do povo Baniwa, das etnias Aruaques, de outros povos também, inclusive os não indígenas, né? Toda a humanidade nasceu ali, dali que se espalhou para o mundo inteiro. É assim que o povo Baniwa conta a sua história, assim que o povo Baniwa entende a sua história, né? E assim que, a partir disso que o povo Baniwa, ela entende o que está acontecendo, né? Muitas coisas aconteceram ali, se espalharam, os nossos seres imortais que organizaram isso são Yapiricuri, Zuri, Eze, mas o criador do mundo e da humanidade é Reco, é como se fosse Deus na língua portuguesa, né? Nós temos esse Deus, nós temos essas personagens que para nós vieram lutar e organizar a humanidade e o mundo e deixou para nós. E em Baniwa chamamos isso de Warimanai. Nós somos Warimanai. O povo Baniwa é uma das partes do Warimanai. Warimanai significa humanidade completa, né? E a gente não está sozinhos. Então, o povo hoje, o povo Baniwa, depois da colonização, sofreram muito, foram descidos, foram escravos, foram explorados, mas nesse novo, último Constituição de 1988, os povos indígenas ganham esse direito específico, diferenciado,
e a partir disso, junto com outros povos indígenas, na organização maior que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, o povo Baniwa também se organiza em associações formais, que têm CNPJs, que têm seus objetivos estatutários, para reivindicar e implementar seus direitos, né, que são garantidos por lei. E o povo Baniwa hoje são organizados em 11 associações, uma que é representativa do povo Baniwa, e a outra, uma delas é a Associação Indígena Bacia do Içana, onde sou presidente presidente dessa associação agora, né? Então, essa é a nossa história desde 92, desde com 21 anos é que eu trabalho, luto, represento o meu povo Baniwa. O povo Baniwa tem 3 nacionalidades, praticamente, brasileiros, colombianos e venezuelanos, mas não fomos nós que decidimos isso. Foi a divisão territorial entre estados nacionais que, na verdade, dividiu o nosso território tradicional. Essa é a nossa história do povo Baniwa, né? E o ponto forte que é comentado, conhecido para fora, é o povo Baniwa é como mestre de conhecedores de plantas medicinais, também é conhecido como mestre de cestarias de arumã. Arumã é uma planta da capoeira ou da cabeceira dos igarapés, utilizam para confecção de cestaria, de utilidade doméstica, para processamento da mandioca, né? Então tem toda essa história. E um pouco as últimas fortes identidades de divulgação, de cultura das nossas histórias, exatamente o projeto Arte Baniwa, que é produção e comercialização de cestarias de arumã no Brasil. Nós lançamos a nossa marca no ano 2000 em São Paulo. E a outra, a Pimenta Baniwa, que é específico trabalho das mulheres, a especialidade das mulheres. Também tem muitas histórias para contar. São esses 2 projetos de destaque. E a outra, tivemos processo de discussão e criação da nossa própria escola, a Escola Indígena Baniwa Curipaco Pamari. É um nome extenso, né? É uma homenagem àquele lugar, o nosso ancestral guerreiro, que leva o nome dessa escola. Criamos e foi reconhecido pelo município e desenvolvemos nos últimos 20 anos intensivamente a formação escolar Baniwa, né? Esse é o povo Baniwa, Bruno. A nossa essência hoje, nós lutamos para termos visibilidade, para sermos respeitados, que todos os povos indígenas reivindicam o respeito, e nós achamos que a divulgação do trabalho e de levar para espaço de reconhecimento de não indígenas, consumindo o alimento que é a pimenta, que tem um valor cultural importante para nós, achamos que assim a sociedade em geral possa nos conhecer os nossos valores e possa nos respeitar. Essa é a luta, essa é a busca do povo Baniwa, por isso trabalha com projetos, né? Não precisaríamos fazer isso, mas hoje, atualmente, tem muitas mudanças, e essas mudanças e essa necessidade de reconhecimento, de respeito, faz com que a gente alie nossos conhecimentos, nosso conhecimento técnico, científico, colocando na forma de produtos para que a sociedade brasileira possa nos conhecer melhor. Aprofundando um pouco mais para o meu entendimento, e acho que de todo mundo aqui, o rio Içana é um afluente do Rio Negro, certo? Isso, afluente do Rio Negro. E a sua comunidade, André, ela fica no rio Içana. Gostaria que você falasse de novo o nome da sua comunidade e onde ela está localizada, que é um lugar lindíssimo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a minha comunidade é Tucumã-Arupitá. Tucumã é um fruto aqui tradicional, muito apreciado aqui no Amazonas, entre os povos indígenas. Arupitá porque é tronco, então o nome da comunidade é Tronco de Tucumã, que é palmeira cheia de espinha. E tem um fruto bastante valorizado entre nós,
e a semente dela é utilizada pelas outras etnias para artesanatos também, né? E em Baniwa, é exatamente esse o significado, né? Kumaripani. Kumari é Tucumã. Kumaripani, na verdade, em Baniwa seria cachoeira de Tucumã, mas em português o nome é em língua geral e traduzindo é esse que eu estou falando. Está localizado no rio Içana, no médio Içana 2, nós classificamos, definimos assim, né? Então está no centro do rio Içana. Maravilhoso. Aliás, André, você está falando aí da Arumã, né, da palha. Estou aqui com a minha pulseira, embora ela não seja Baniwa. Eu tenho a minha cesta Baniwa, já vou trazer minha cestinha pequena, que eu acho lindíssima. Essa pulseira aqui é o Aimiri Atroari, eu não consigo viver sem ela. Quando arrebenta, eu coloco outra. Eu me sinto protegido com ela. E assim, essa parte, cara, da cultura, da arte, na verdade, né? Porque você comentou agora há pouco justamente da cestaria. Que eu vou até botar, aqui tem mais pimenta, mas assim, eu vou botar a cestaria aqui um pouco, porque é muito lindo o trabalho, e é impossível falar dos Baniwa sem comentar sobre a arte Baniwa, que é de uma potência. É impressionante o trabalho que vocês fazem. Eu sou fã há muitos anos, né? E no ano 2000, acho que foi em 2000, você pode me corrigir se eu estiver errado, em um momento que ninguém acreditava muito, vocês criaram, né, vamos dizer assim, na minha maneira de falar, a primeira grife nacional indígena e que inspirou muitas pessoas, né? E muitas marcas, inclusive. Como que tá, nesse momento, a produção da cestaria, né, que vocês fazem tão lindamente ao longo de muitos anos, mas agora nesse enfrentamento aí, já começando a entrar por caminhos mais leves nesse impacto da Covid-19. Essa produção está acontecendo ainda, porque é uma fonte de renda para vocês, não é? Bruno, essa produção, infelizmente, agora, por causa devido a essa doença que já chegou em São Gabriel, já chegou nas comunidades principais das nossas comunidades, principalmente em Assunção, Ambaúba, Castelo Branco, Taiaçuto, no Cachoeira, São José, Guarirambá, em Tucumã, que é a minha comunidade, lá Mauá Cachoeira, Trindade e lá para Aracu Cachoeira, são as principais comunidades, na verdade, produtores, mas todas as comunidades, todo homem Baniwa é produtor desse conhecimento, dessas cestarias, né? Essa cestaria é um conhecimento milenar, Bruno. Ela faz parte da vida das comunidades. O homem faz, mas de utilidade, quem maneja a utilidade dela são as mulheres, né? Na maior parte dessas cestarias, na nossa tradição. E exatamente no ano 2000, nós lançamos a marca Arte Baniwa, em parceria com o Instituto Socioambiental, junto com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, porque só nós não poderíamos ter feito isso, e através dessa parceria que conseguimos fazer. E o Instituto Socioambiental conhece muita gente e essas pessoas que eles conheceram ajudaram a gente, então, colocar esse projeto no país. Né? Foi um processo de aprendizagem muito grande, porque esse cestaria, né, tem sido explorado no tempo dos patrões, dos comerciantes, dos missionários, trocando com roupas usadas, e era muito desvalorizado, muito explorado. Só para contar para você, na época, lá em 98, 99, os comerciantes trocavam como se pagasse por R$19 na época, R$19, R$18. Mas para trocar uma rede era 3 dúzias, por exemplo, né? E o projeto, esse processo de aprendizagem dentro dessa parceria com o ISA, a gente foi aprendendo como fazer isso e acabamos criando a oficina em 99, que melhorou os valores para R$58.
né, e melhorou bastante. E estava tendo processo de desvalorização, também de dispersão dos desenhos tradicionais, e a gente resgatou esses conhecimentos e grafismos tradicionais, que são 25, e valorizou bastante. E esse lançamento ajudou, no ano de 2000, quando o Brasil completava 500 anos, nós tínhamos um desafio, um pacto entre ISA e nós, para a gente construir uma imagem positiva aos povos indígenas. E uma das maneiras seria essa, né? Colocar uma coisa bonita para a sociedade brasileira conhecer, através desse produto, conhecer a nossa história, através dessa beleza, conhecer a nossa história, e que não fosse tratada somente como artesanato, mas exatamente como arte, porque a sociedade brasileira ou do mundo valoriza a arte, mas parece que artesanato é como se fosse qualquer coisa, né? Então, a arte Baniwa, ela ficou famosa, ganhou vários prêmios nacionais, foi para a discussão de casos no país, e foi importante essa divulgação. E eu me lembro que numa discussão do caso, do sucesso da arte Baniwa, porque nós da UIB, da associação, sem saber os nomes, a gente foi aprendendo que a gente tinha usado o chamado engenharia política, porque a gente junta vários parceiros, além do ISA, várias pessoas no caminho, porque lá da comunidade, para sair até São Gabriel, leva uma semana, de São Gabriel, mais uma semana para Manaus. Daqui de Manaus precisa de uma logística, a gente não tinha ninguém aqui para pegar a balsa, chegar em Belém, percorrer a estrada para chegar em São Paulo, por exemplo. A gente tinha contrato com a Toque Stock. E Natura comprou da gente, Pão de Açúcar e várias outras pequenas empresas compravam essa cestaria. E foi muito importante, marcou bastante essa arte Baniwa no Brasil, viu? Assim, acho que uma parte da nossa meta nós alcançamos e fazemos os brasileiros gostarem de uma maneira diferenciada essas cestarias. E hoje a gente vem, às vezes, sempre no espaço público, lá está a cestaria Baniwa. Eu fico muito feliz com isso. É lindo. Falando sobre a produção, exatamente sobre esse impacto da doença, praticamente está paralisado. Não tem produção hoje, porque todo mundo está com as doenças ou com medo da doença e paralisou completamente. Na cidade de São Gabriel e assim também nas comunidades. E a nossa história foi assim. O nosso tesoureiro que cuida dessa comercialização, o fechamento, criação das barreiras sanitárias lá para a comunidade não sair e não vir para a cidade, aconteceu exatamente quando ele estava no sítio. Até hoje ficou preso para o sítio lá. Então, também não tem quem está comercializando, fazendo esses contatos. A gente está assim, o impacto da doença é impactante para a vida dos produtores. André, tem muita gente comentando aqui, primeiro falando da beleza, né, que estão impressionados com a arte Baniwa. Para mim é um privilégio estar aqui conversando contigo e estar podendo trazer para quem não conhece o que me impactou quando eu vi pela primeira vez. Eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês e ao mesmo tempo pessoas comentando que algumas peças podem ser adquiridas na Galeria Amazônica. Então, a Amanda comentou isso, que é uma loja cogerida pelo Instituto Socioambiental, né, o ISA. E aí eu te pergunto, apesar da produção ter parado, existe uma forma de adquirir aí também os produtos que já foram feitos, as cestarias que vocês fizeram numa produção, sei lá, 2, 3 meses atrás, 4 meses, antes de entrar essa pandemia, e aí vocês estão vendendo para que possa também ter essa fonte de arrecadação para vocês, além das doações que a gente vai falar daqui a pouco, para poder ajudar o povo de vocês? Então, Bruno, tem aqui na galeria nós somos fornecedores também. Eles podem comprar, e esses dias a gerente de lá falou comigo, porque não estão conseguindo vender, e outros produtores também que vendem ali, eles têm muito estoque de artesanato na galeria. E na própria sede do Instituto Socioambiental em São Paulo, tem essas cestarias em São Paulo, né? Para quem é mais próximo de São Paulo, mas nessa região do Sudeste aí, São Paulo fica mais perto.
E, a pessoa de contato é o Sérgio, e ele está sempre com esses nossos produtos lá. E a pimenta também. A pimenta, antes dessa pandemia, foram enviadas algumas coisas. Tem no Mercado de Pinheiro, tem no Pão de Açúcar, e tem algumas empresas, nossos parceiros, que revende aos poucos nossa pimenta. Aqui em Manaus, aí em São Paulo e em outros lugares, em Minas Gerais também, tem alguns no Rio de Janeiro, eu acho. Então, tem pessoas que sempre compram e revendem nossos produtos. André, essa galeria que você falou, de vocês aí, você tem um contato para passar para todo mundo aqui, para quem gostaria de comprar? Porque eu tenho algumas em casa. Aqui está a Ellen Clarice comentando também que tem várias, com o Julinho Andrade na casa deles, que compraram no Isa. Mas seria legal se as pessoas que estão aqui pudessem ter um contato para poder comprar. Porque tem gente dizendo aqui que gostaria de comprar online. Você tem um contato aí? Eu tenho o contato da gerente da galeria. Eu passo depois para você, para Marília compartilhar para eles. Pronto. E quem quiser, então, escreva para mim depois que eu passo o contato que o André vai me passar. Agora, André, entrando um pouco mais, porque não tem como também ficar raso esse assunto. Porque me chama muito a atenção a força, porque isso aí é um padrão, claro que de todas as etnias indígenas e de todas as mulheres do mundo. Mas o trabalho das mulheres por trás da pimenta baniwa, né? Que, se eu não me engano, chama atui, não é? Vocês chamam de atui. Ate. Como é que é? Ate. 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 Pois é. Elas trabalham desde o cultivo, né, das pimentas até a rotulagem delas, né? E essa produção, então, foi completamente afetada agora. Essas mulheres estão paradas, não é? Nesse momento, com relação também com a pimenta e não só na cestaria. Toda essa produção foi paralisada, certo? Bruno, tanto cestaria, a produção de pimenta, é uma cadeia, né? E atingiu todos, porque muitas são artesãos, às vezes são os maridos, são as mulheres deles também, né? Então, quando acontece uma situação dessa que é completamente perigosa, né? Acaba afetando todo o sistema, né? E por isso que a gente está completamente paralisado. Esses dias o Pão de Açúcar queria comprar mais, mas a gente tem ainda alguns estoques em São Gabriel, mas a gente vende com nota fiscal, e o nosso nota fiscal é manejado pelo nosso tesoureiro, que ficou preso na comunidade por causa dessa pandemia, né? E os articuladores da produção das casas de pimenta também ficaram paralisados. E lá nas comunidades, as mulheres que vão para a roça, coletam, trazem para essas casas de pimenta, estão paralisados também. Então, todo o sistema da nossa produção ficou paralisado. Inclusive, a gente ia fazer a avaliação do ano passado, fazer alguns ajustes, aperfeiçoamento do nosso planejamento. Acabou não acontecendo porque exatamente essa história da doença começou logo próximo ao que a gente ia fazer de nossas reuniões de trabalho de produção. E afetou bastante, alguns contratos que tivemos ficaram prejudicados também, né? Então, essa pimenta é muito importante, é da cultura milenar também, mas a gente organizou ela desde 2005, 2016, que a gente só lançou no ano 2013, em parceria com o ISA, é o nosso parceiro principal, junto com o Instituto Ataque, do Alex Atalo, cozinheiro famoso no Brasil e no mundo, e ajudou a gente a divulgar essa história e foi se ampliando assim, né? A gente participou também do lançamento do Instituto Atar, traduzimos em baniwa o manifesto dele, a gente fez uma parceria com eles, até hoje é nosso parceiro, né? E foram incluindo mais outros parceiros, como o Imaflora. Hoje, essa pimenta tem QR Codes, né? A pessoa que compra tem possibilidade de ver quem produz, a mulher na roça trabalhando, o nome da pessoa, tem condição de saber o nome da pimenta,
porque a pimenta no singular, mas são várias pimentas, Bruno, são mais de 78 espécies diferentes dessa pimenta. E a gente oferece essa diversidade de pimenta. Em cada pote, desse pote de jiquitaia, tem 5 ou 8 espécies diferentes ali, de acordo com a variedade que a mulher maneja, coleta e leva para a casa de pimenta para serem processadas. Eu sou Esta é a pimenta. enlouquecido por essa pimenta. Aliás, assim, existe a pimenta do reino, né? Que eu usava muito. E quando eu conheci a pimenta Banil, eu parei de usar a pimenta do reino, nunca mais usei, porque ela é uma trituração de várias pimentas, como você estava explicando bem, e eu acho que o vídeo aí está ilustrando também isso. Aliás, esse vídeo é maravilhoso com relação a essa didática de como as mulheres trabalham e a comunidade inteira na extração consciente das pimentas e na elaboração também, né? Agora, é muito gostosa, principalmente para cozinhar, para botar no prato de comida. Eu gosto mais de cozinhar com ela do que depois da comida pronta, né? E assim, acho que é algo que... Aqui tem gente comentando, por exemplo, a Adri Konig, minha amiga produtora, estava falando aí que vai procurar no Pão de Açúcar. Eu não sei se ela vai encontrar por conta dessa produção que parou, mas eu faria um apelo aqui nesse momento, porque para que todo mundo, além das doações e arrecadações que podem ajudar o povo Baniwa e o povo do Alto Rio Negro e todos, né, todas as outras comunidades indígenas do Brasil, a gente também consumir esses produtos, a gente comprar esses produtos agora, a gente ajudar também dessa maneira, por exemplo, entrando em contato com o contato que você vai me passar, né, André? E a gente, porque tudo é uma ajuda, né? E ao mesmo tempo o apelo de a gente dispor essa arte cada vez mais neste momento, para que a arte Baniwa continue, né, ampliando o alcance em um momento crítico, né? Eu acho assim... Bruno, Pode falar, André. essa pimenta, para nós, culturalmente, ele é muito importante. É um produto que não só oferecemos para a sociedade brasileira, mas é o que anda constantemente com as mulheres, com as famílias, devido ao valor cultural que ela tem para nós. Ela tem um valor cultural de purificação, né? Pela nossa história, ela purifica o alimento, mata as coisas que podem prejudicar a saúde da gente através de alimentos, na comida, no cozido de peixe, da caça, né, de tudo que a gente come, e ele nos protege. E essa pimenta, ele é o centro da cultura Baniwa, centro da formação do povo Baniwa, é centro de transmissão de conhecimentos das questões culturais para mais jovens, né? Esse é o sentido da pimenta. Então, ela é importante, é cerimonializado nesses processos de aprendizagem culturalmente, tradicionalmente. Então, ela é muito importante. E a diversidade e manutenção dela também. Cada tipo de pimenta pertence a um certo tipo de clã do nosso povo, de Cibes, né? Então, tem uma relação muito forte de vida cultural com essa pimenta. E esse é o valor que a gente tem, é o sentido sempre de proteger as nossas vidas. Lembrando que também, né, as mulheres são protagonistas nesse momento aí, nesse processo todo, né, André? Olha, imagens lindas aí do Rio Negro, ou talvez seja um afluente do Negro, maravilhoso, assim. A pimenta ficou uma marca das mulheres Baniwa, É uma marca, né? Eu sou muito fã. uma marca. Eu vou encomendar amanhã. Você vai me passar o contato e eu vou encomendar amanhã a pimenta sagrada Baniwa, que é fantástica. Na verdade, são várias, né? Mas esse processamento que vocês fazem, que ninguém sabe fazer. Olha aí você aí, ó. Também com a camiseta que nem você tá agora. Agora, André, lembra uma coisa assim também, né? São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do Brasil, correto?
É isso. E, inclusive, aqui a Ana está pedindo para que você comente um pouco sobre São Gabriel da Cachoeira, que é a maior cidade indígena que temos, né? É o maior município, na verdade, indígena do Brasil. Eu estive em São Gabriel da Cachoeira, pegando um barco de linha, saindo de Manaus, 5 dias viajando, lindo São Gabriel da Cachoeira. E aí eu acho que seria legal a gente pontuar também como está a Covid-19 nessa cidade especificamente, nesse município, e um pouco o que ele representa para quem não conhece dentro, né? Porque tem muita gente aqui que não ouviu falar de São Gabriel da Cachoeira, com certeza. E eu acho que valeria uma introdução assim um pouco mais aprofundada da tua parte, que conhece tão bem, né? Uhum. Então, Bruno, São Gabriel da Cachoeira é o nome do município, o nome da cidade também, daquele lugar. Os povos indígenas ali são vários, como falei inicialmente. Tem povo tucano, família linguística, eu acho que são mais de 13 ou 14 etnias diferentes. Tem família linguística aruaque, tem Nadahupi, Yanomami, e nós somos, desse município, nós acho que fazemos mais de 90% da população do município de São Gabriel da Cachoeira são os indígenas. Mais de 90% a população indígena. Então, os indígenas estão na cidade, são moradores da cidade e também estão nas comunidades indígenas. O município de São Gabriel é o que tem maior do seu território como terras indígenas. Terra indígena Alto Rio Negro é onde mora o povo Baniwa, família linguística tucano, erequena, curipaco, são várias etnias nessa terra indígena e tem 5 terras indígenas ali em torno desse município, dessa cidade, né? Então, praticamente a metade da população do município, que são aproximadamente 45 mil pessoas, a metade estão dentro das terras indígenas e a metade estão na área urbana em torno da cidade de São Gabriel da Cachoeira. Então, praticamente, são os indígenas, hoje na cidade de São Gabriel, são professores, são agentes de saúde, são os que prestam serviço militar, né? Estão nas instituições ajudando, coordenando, e tem uma organização desses povos em uma federação das organizações indígenas do Rio Negro, que foi criada em 1987, para lutar pelos direitos dos povos indígenas. E a principal luta tem sido a demarcação das terras indígenas e, pós-demarcação, a busca de políticas públicas específicas aos povos indígenas. A saúde, por exemplo, Distrito Sanitário Especial Indígena, é resultado da luta coletiva dos povos indígenas no Brasil, mas tem uma certo protagonismo do Rio Negro, dos povos indígenas do Rio Negro, junto com Roraima, a partir das suas experiências desenvolvidas junto com as universidades na época e instituições não governamentais também, que se baseou para a criação desse Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro. É um sistema que inicialmente foi muito bem pensado e que, ao longo do tempo, ela vem se fracassando. Por exemplo, ela não está dando conta nessa proteção agora contra essa pandemia, né? Eu acho, essa é minha avaliação, não sei se eu estou certo, acabou que os próprios profissionais levaram essa doença, eu acho que uma parte levaram essa doença para as comunidades em vez de proteger as comunidades indígenas, né? Então acabou que acontecendo isso, além de outros meios de ter chegado essa doença nas comunidades. Teve uma forte reivindicação da educação escolar indígena, a transformação das escolas de missionários salesianos para as escolas indígenas, a criação das escolas próprias indígenas, não só dos Baniwa, mas dos tucanos, dos Tuiuca, dos Baré, tem vários povos que criaram suas escolas como exercício da sua autonomia e da cidadania e com a proposta de colaborar, né, no combate de analfabetismo,
e melhoria de qualidade de vida das suas comunidades, dos seus povos. Então, os povos indígenas do Rio Negro estão organizados dessa maneira, né? E a FUINE organiza esses povos de acordo com as calhas dos rios, né? Por isso a gente tem Alto Rio Negro e Chié, tem uma região Içana e seus afluentes, nós temos Baixo Valpés e Tiquié, nós temos Médio Alto Valpés Papuri, nós temos Baixo Rio Negro. Esse Baixo Rio Negro acaba também incluindo os municípios de Santa Isabel e Barcelo. Barcelo tem mais de 50% da população indígena, acho que 60%, mais de 60% de Santa Isabel, e são os mesmos povos que estão no município de São Gabriel, estão nesses outros municípios. Porque o Rio Negro, na verdade, Bruno, ele é terra dos indígenas, terra de toda essa população, né? Os municípios que foram dividindo seus territórios, e parece que nós somos diferentes entre nós. Na verdade, na cultura indígena sempre somos parentes, e a nossa história está ao longo dessas margens do Rio Negro até outro lado do mar, né? E assim que a nossa mitologia, a nossa ciência conta para a gente conhecer esse mundo. Então, esse São Gabriel da Cachoeira é um nome dado por fora, vamos dizer assim. Em Banil a gente chama Ripanago. É um povoado, uma maloca de cachoeiras, é um lugar de história, né? Um lugar, aquela serra, cada povo tem história sobre ela. Aquelas cachoeiras, cada povo tem história sobre ela. Aquelas ilhas, cada povo tem história sobre ela, que serve para a vida delas, né? Então, esse é o São Gabriel. É como se fosse um museu, né? Museu deixado originalmente ali. Quem sabe conta a história, aquilo é verdadeiro museu no espaço e no tempo. Esse é São Gabriel da Cachoeira. Ô André, você teve algum cargo político em São Gabriel da Cachoeira? Você foi prefeito ou não? Não, eu fui vice-prefeito entre 2009 e 2012. Certo. Não, eu perguntei porque a Sâmia fez essa pergunta aqui, então eu reportei para você. E queria dizer o seguinte, a Marília, aliás, agradecer a Marília aqui também, porque está levando à frente essa ação do Ponte de Cultura, né? E dizer assim, ó, aqui embaixo está o link, eu vou repetir ele, porque depois que essa live é salva no IGTV, a gente perde os comentários, então www, né, o https noscuidamos.foirn.org.br para ajudar os 23 povos indígenas do Rio Negro a fazer o isolamento social, enviando alimentos, produtos de higiene, ferramentas agrícolas e outros artigos aí essenciais, ou seja, para poder fazer a doação que é necessária até vocês, né? Como o André estava relatando agora há pouco, o Covid-19 chegou com força em São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais indígena do Brasil, como o André também explicou tão bem agora, e lá não tem, né, André? Em São Gabriel da Cachoeira não tem leito de UTI nenhum. E com esse sistema de saúde de Manaus em colapso, não é uma opção mandar todo mundo para Manaus. Então tem que cumprir o isolamento social e as doações são fundamentais, né, André? Eles são fundamentais. Está pegando muita gente, essa doença. No caso dos Baniwas, eu estava conferindo hoje com outras lideranças, já perdemos 7 pessoas. Nesse contexto, que são os dados hoje de, eu acho que 19 ou 20 pessoas de óbitos no município de São Gabriel, 7 são os Baniwas, e está tendo, avançando bastante nas comunidades, né? Já está em todas as regiões do que eu citei aí, na minha fala anterior. Pois é, cara, pensando assim você está contando tudo isso, né? Eu vou trazer uma foto que é muito forte para mim, que eu acho que as pessoas precisam ver, porque a gente vai começar a entrar em temas também que são muito importantes, profundos, né? Eu vou trazer ela aqui, deixa eu só achar ela, é rápida, que é esta imagem.
Vou desativar os comentários É, rapidamente. Essa curva do rio, né, é o rio Içana, né, na terra indígena do Alto Rio Negro, a Tucumã-Rupitá. Se eu tiver errado, você fala aí. Sete Kumarupitá, E Kumaripani. essa imagem, ela é de uma beleza, assim, que, né, eu quero ir. Já te falei que quando passar essa pandemia eu quero ir. Mas o que eu quero chegar como ponto assim importante para a gente encerrar a primeira hora é o seguinte: há alguns anos atrás, o assessor do então presidente interino Michel Temer, certo, tentou convencer comunidades indígenas, dentre elas essa, com investidas de doações de barcos, equipamentos, né, cestas básicas e outros pagamentos, né, em troca de exploração de um minério raro, certo? Ou seja, o homem Sim, branco, privilegiado, e que acha que pode tudo, com suas políticas privilegiadoras apenas a si mesmo, que privilegiam só a si, segue, como a gente viu no vídeo que ilustra essa história de colonização massiva de 500 anos que a gente vem vendo e participando, nós brancos, né? E no dia de hoje, né, André, o Código Florestal Brasileiro faz 8 anos. E apesar do nascimento dele ter representado também um retrocesso na proteção ambiental por conta do não cumprimento e do aumento desenfreado do desmatamento ilegal na Amazônia, a implantação efetiva dele pode trazer benefícios sociais, ambientais e econômicos, né? Essa semana, por exemplo, a gente viu o Salles falar que 20 mil mortos pelo Covid-19 são uma oportunidade e também dizer que é hora de passar a boiada. Então eu te pergunto, assim, você, como uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço para representar isso, como vocês estão se organizando, e você é muito organizado, para enfrentar isso politicamente, uma vez que todos nós sabemos que a sua ação política é firme e tão relevante? tá. Então, sobre isso, Bruno, o que eu vou, a partir do povo Baniwa, o povo Baniwa, até 2 décadas, 3 décadas atrás, falava muito pouco português. Em 1983, teve a primeira Assembleia Geral dos Líderes Indígenas do Rio Negro e o povo Baniwa participou ativamente e foram a maioria nesta Assembleia. Desde lá, quando começaram a entender que a parte da formação escolar é importante, porque na época quase ninguém tinha escolaridade, né? Falava mal português, escutava alguma coisa, mas não sabia direito as coisas, né? Somente pela tradição. Então, a parte do conhecimento da matemática, da geografia, da organização, de planejamento, de estratégia, de cálculos, né? É fundamental nas comunidades indígenas. Isso que a gente tem intensificado entre ano 2000 até agora, na formação dos Baniwa, muitas etnias também no Rio Negro se formaram, exatamente para aprender a dialogar com essa realidade. Esse caso vou até falar o nome do empresário, Lacombe, que esse que você falou que era assessor, não sei se era bem assessor, porque assim a gente não chegamos saber se exatamente era assessor, né? Porque quem sai e acha que a gente não sabe de nada chega mentindo para a gente. Diz que já falou com a FUNAI, que já falou com o presidente da República, que já falou com o mundo inteiro, que o mundo inteiro já autorizou ele, estou exagerando, o mundo inteiro já autorizou ele para estar lá. Como se o mundo inteiro pudesse decidir alguma coisa para acontecer dentro da casa de alguém, né? E a gente sabe que quem decide as coisas dentro da sua casa é o dono da casa, que somos nós que moramos dentro das nossas terras, né? E continuava, ele chegou com os mesmos discursos da década de 80, quando o pai dele ainda, que era porque ele foi tentar recuperar a história do pai dessa década de 70, 80, quando invadiram vários lugares de garimpo na região do Içana, no Rio Gopé, no Rio Negro inteiro, né? Com os mesmos discursos que eles voltaram para lá.
Então, esse conhecimento, quando confrontamos e dialogamos diante das nossas comunidades, né, ele fazendo cálculo de matemática, quanto vale 1 quilo de tantalita, por exemplo, como é que é feito, por que o preço é assim, quais são os custos, o transporte, a logística, né, o que sobraria para a produção, só nesse processo de trabalho, de confrontação da realidade, levou a comunidade a concluir que não era viável esse trabalho. Então, as comunidades, próprias comunidades inicialmente interessadas, que deixaram essa pessoa, né? Porque ele já tinha conquistado as comunidades, ele já tinha convencido as comunidades com dessa maneira que você falou, dando computadores, dando pote, dando motor, e assim, como se doasse. Mas, na verdade, não estava doando. E nesta reunião que eu participei, uma pessoa da comunidade falou: você vai me cobrar ou você doou para mim? Essa pergunta para ele, na nossa frente. E eu traduzi a resposta dele, né? Então, foi isso. Eu acho que estamos organizados não só formalmente através das associações com o CNPJ, mas principalmente conhecermos o nosso direito, né, e saber dialogar, saber confrontar essas ideias, esses projetos, né, é fundamental. Eu acho que o conhecimento das comunidades, das pessoas da comunidade sobre seus direitos é uma coisa muito forte para as comunidades e os povos se defenderem. Porque nós, lideranças, também somos ignorados, somos combatidos por essas pessoas, né? Eles argumentam porque já estamos na comunidade, que nós não somos mais da comunidade, que não representamos mais nada, e assim eles conseguem criar esses argumentos falsos, né? E muitas mentiras em cima disso para conquistar. Mas, felizmente, a gente conseguiu derrotar esse empresário que estava lá com interesse de exploração de minério, mesmo ele sabendo que não podia, porque está proibido nas terras indígenas, né? Então, todo esse processo que você falou agora, a lei que querem fazer, o discurso do governo atual, é completamente esse governo, para nós indígenas, para mim, ele é tipo representante da morte, para os povos indígenas, para quem é pobre, para quem fala e deseja as coisas diferentes ou contra ele. Ele é representante vivo da morte. Eu ouvia falar que a morte é um espírito, né, que tira nossas vidas para liberar a gente para outra vida. Mas esse cara, da forma como ele se coloca, o presidente e o seu governo, ele para mim, não tem outra definição. É um representante de morte no nosso país. Ele não trata a gente como gente. Ele não trata a gente como brasileiro. Ele não trata a gente como gente que tem conhecimento, que tem pensamento, que dialoga, que conversa. Não trata a gente assim. É muito estranho esse governo olhar essa doença como parceiro dele. Por isso que eu defino ele como um representante de morte, né? Quem é que é a favor da doença? A gente, naturalmente, as pessoas lutam para matar a doença para continuar a vida da pessoa na comunidade, da sua família. Mas ele é ao contrário. Veja isso como oportunidade, ou seja, deixa eles morrerem que vai ser mais fácil para a gente. É assim que eles estão dizendo sobre nós. Então é muito triste essa história, e tem outras que estão criando sobre terras indígenas para não serem demarcados. Também criam essa ideia do direito de marco temporal para negar os direitos aos povos indígenas, para não demarcar as terras indígenas. É uma invenção, a gente está vendo. A gente olha isso, nós lemos nossos direitos, nós sabemos o que está escrito, já aprendemos português, né? Essa é uma criação que não tem fundamento. Eu espero que a justiça arremata isso de vez, a nosso favor, claro, porque não existe na legislação essa previsão do direito do marco temporal. Então é impressionante, eles acham que a gente não sabe disso, viu? Eu fiquei pensando hoje, viu, Bruno, ia dizer assim, nós já aprendemos a ser
religiosos na cultura dos brancos, né? Ou seja, nos aprendemos quem é Deus, quem é Jesus, para onde vamos e sabemos o fim desse tipo de gente, né? Eu acho que ele vai para lá mesmo, segundo o que nos ensinam. É muito triste comentar isso, é o sentimento que eu tenho no momento, que a gente não sabe o que fazer. Lembrando que o que você está dizendo, né, André, vai de acordo justamente com assim, o que você está criticando, né? Vai justamente assim, a MP 910, que é conhecida como MP da grilhagem, né? Ela está vindo justamente com uma proposta de permitir que as terras públicas, que são desmatadas, porque eles precisam legitimar de alguma maneira. Aí, como eles legitimam a terra, eles queimam, botam tudo para baixo, queimam para poder se apropriar dela. E aí vem um MP, né, que torna propriedade de quem ocupou irregularmente da terra. Desde que se cumpram requisitos que apenas quem está nas grandes cidades, apenas quem é branco, para falar a verdade, o homem branco é capaz de ter. Então é uma sacanagem tremenda, assim. E aí eu te pergunto, assim, para a gente finalizar essa primeira hora e entrar nesse debate importante mais a fundo, mas também com outros elementos, assim, outros conteúdos na segunda hora, que assim, o que nós, que não somos políticos e que estamos aqui, eu estou em Brasília, por exemplo, e vários outros que estão aqui acompanhando a gente, o que a gente pode fazer para ajudar para que isso mude? Por mais difícil que seja mexer na Constituição, né, a gente está falando de política, mas o que a gente poderia fazer na sua mente visionária para conseguir ajudar nisso? Bruno, quando você está falando agora, eu lembrei que no ano 2000, acho que 2002, o ISA fez uma pesquisa de opinião pública, onde aparecia no 80% da população brasileira era a favor da nossa cultura, do nosso direito de terra, do nosso direito diferenciado no país. Vários temas, um pouco mais, um pouco menos, mas era animador esse processo. É nesse contexto que nós, povos indígenas do Brasil, não só os baniwas, tomaram iniciativas, né, de seus projetos de autonomia, de exercício do direito pleno, deixamos de ser tutelados na nossa Constituição, no direito civil também. Isso é muito importante. E que agora, através desses várias medidas, tanto o MP, o PL, que estão aí para quebrar tudo esses direitos, que são direitos do povo brasileiro, né? Porque os direitos indígenas são direitos do povo brasileiro também. As nossas terras são terras da União, não são titularidade dos povos. A União continua sendo o titular dessas terras, né? Isso a população precisa saber e precisa ser divulgado, precisa falar muito sobre isso. Eu acho que vocês, assim como você está dizendo, muitas outras pessoas que nos apoiam, devem falar bastante sobre isso, né? Porque eu acho que, assim, o que estão organizados, pelo menos eu escutei isso em São Paulo, na palestra de um advogado que foi constitucionalista, na época que já criticava bastante direitos indígenas, não demarcação mais de terras indígenas, início da criação dessa polêmica, direito marco temporal, dizia que quando a gente conquistou nossos direitos, tinha chamado uma classe chamado latifundiários, não sei te explicar direito, e que na Constituição eles perderam. Mas a partir do momento que se perderam, eles se reorganizaram, né? Se reorganizaram estudando, participando do concurso público. Por isso, eles estão no Ministério Público, por isso estão no Supremo Tribunal, por isso estão como legisladores, por isso estão no Poder Executivo. Então, o sistema está já cheio disso, por isso eles têm coragem de tomar